Oi, gente, eu sou a Pri do canal Roseta Encantada e hoje é quarta-feira. Ontem era dia de pôr vídeo com dica rápida para iniciantes, porém a gente estava gravando, eu e o Cláudio, os recebidos da loja Florence Plantas. Vocês vão adorar o vídeo e vocês também vão adorar as plantinhas, tá? Eu tô aqui encantada com as minhas até agora. Então, como muita gente já estava esperando o vídeo e eu não consegui postar e eu não consegui dar nenhuma satisfação, eu resolvi postar hoje na quarta-feira mesmo para não ficar sem conteúdo e para sanar aí as dúvidas de todo mundo que está aí me perguntando, tá? Então, o vídeo de hoje para ensinar vocês a tirar a poeira das suculentas, causando o mínimo de danos possível para nossa suculenta, tá? Então, eu uso aqui o meu borrifador, velhinho, mas funciona. Eu coloco ele no jato mais suave, que ele deixa as gotinhas bem pequenininhas, tá? Eu coloco o mais suave possível. Eu não deixo ficar um jato muito grosso. Aqui dentro eu tenho somente água, tá? E eu uso também o meu regadorzinho de bico fino. Esse aqui geralmente eu uso quando eu tenho mais plantas para fazer isso. E quando são plantas maiores, porque para mudinhas não funciona. Para mudinhas tem que ser o borrifador, porque mesmo sendo um jato mais suave, ele acaba remexendo um pouquinho na terra e as mudinhas menores elas saem, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, vou fazer uma sujeirinha aqui, ó. É um jato bem suave, tá? Ele cai bem devagarzinho, ele não estraga as minhas plantas. E eu separei 4 suculentas, que são essas aqui. Eu tentei, na verdade elas não estão tão empoeiradas hoje, porque eu fiz essa limpeza há mais ou menos uma semana. E essas foram as mais sujinhas que eu tinha ali. E eu tentei pegar suculentas diferentes, tá? Pra mostrar pra vocês como que elas se comportam. Então, a gente vai começar com essa aqui, que eu não sei se é Aphnis. Não sei a identificação dela. Essa daqui foi sorte, eu achei ela num garden. E eu vou começar com ela porque ela é mais, assim, as características dela são diferentes, tá? Então, assim, o que eu tenho que observar antes de lavar as folhas da minha suculenta? Eu tenho que observar a necessidade, se a minha planta tá realmente precisando. Geralmente eu espero ficar pior do que isso aqui, tá? Então, eu não vou fazer isso nas folhas da minha suculenta se não tiver uma necessidade de que eu faça, tá? Principalmente se for suculenta com pruína. Suculenta com pruína é em último caso. Então, eu vou fazer isso se a minha planta estiver muito feia e muito suja. Se eu precisar fazer algum tipo de adubação que requer molhar as folhas, se eu precisar aplicar algum veneno para pragas que precisar molhar as folhas. Então, assim, o que eu tenho aqui como regra? Eu não molho as folhas das minhas suculentas se não for de necessidade, tá? Eu sei que tem muita gente que quando molha as suculentas, molha de mangueira, rega aí à vontade e molha sempre as folhas. Mas eu não faço isso, porque eu já tive muito problema e, assim, o que acontece? O que pode acontecer se eu molhar as folhas das minhas suculentas com frequência? O acúmulo d'água aqui no centro, ó, ele pode apodrecer o miolo da minha suculenta e ela pode virar óbito. Pode favorecer o aparecimento de cochonilha bem no meio. Isso acontece, por isso que eu evito fazer isso com frequência, tá? Eu faço só quando é extremamente necessário. E o que acontece também? Pode ser água demais e pode dar fungo na minha planta, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço e já expliquei o porquê que eu faço, né? Então, eu vou vir aqui com o meu borrifador, ó, e vou borrifar aqui. Ah, outra coisa, eu preciso observar se o meu substrato tá sequinho. Eu costumo fazer isso em dias de rega, tá? Ah, eu vi que tá ali, minha suculenta, ó, tá extremamente seco esse substrato e eu vi que tá precisando molhar. Então, eu vou vir aqui e ver a necessidade do substrato. Porque se eu fizer isso com o meu substrato ainda úmido, consequentemente, essa água aqui que eu vou jogar nas folhas, ela vai cair. E isso pode ser prejudicial para minha planta. Então, vale aquela regrinha básica. Observar se o substrato está extremamente seco antes de fazer isso, tá? Se tiver um pouquinho úmido, eu não faço. Então, eu vou vir aqui, ó. Vocês viram aqui, ó, com o meu borrifador. E eu vou simplesmente borrifar nas minhas folhas, onde eu acho que é necessário.
Olha a diferença. E aí eu vou virando dos outros lados para pegar por inteiro a planta. Aqui vocês conseguem ver, ó, exatamente o que eu falei agora. Acúmulo de água no centro da roseta e substrato molhado. Essa água aqui seria muito pouca para rega, mas dependendo de como é o borrifador ou de como eu vou molhar, ela seria muita. Então, se o meu substrato ele já está ali úmido e quase secando, essa água ela pode ser demais. Então, eu prefiro... outra coisa que eu faço sempre quando eu lavo as folhas ou quando eu molho as folhas de alguma forma é fazer isso aqui, ó. Eu sopro o meio da minha suculenta para tirar o acúmulo de água ali. E eu conheço muita gente que faz isso, então às vezes a gente fica horas soprando a suculenta. Agora eu vou mostrar para vocês com o regadorzinho. Essa aqui é um Elegance. Ela não tá tão suja, mas vou mostrar com o regador. O regador eu acho ele mais suave, tá? Então eu gosto de... ó, como é. Eu gosto de usar ele para plantas que tem pruína. Tipo a Gila, que eu já mostrei, tipo a Calhargêntea. E isso nessas plantas eu faço quando é extremamente necessário mesmo, só quando tá muito feia a coisa. Porque elas soltam pruína. Então, toda vez que eu fizer isso daqui, vai cair um pouquinho de pruína, tá? E a pruína, ela não se recupera. Vai nascer nas folhas novas, mas ela não se recupera. E aí, o que que acontece? Eu acho bastante suave e vai tirar um pouquinho. Então, é só quando tiver extremamente seco. E vocês podem ver, ó, com o regador, ele leva mais água. Então, ficar atento à rega, tá? Essa aqui é um pouquinho difícil, porque a Gila e a Calhargêntea, elas têm as folhas arredondadas. Ó, vocês podem ver, ó, com o borrifador, ó, ele acaba tirando mais, olha ali, ele acaba tirando mais pruína. Então, eu vou fazer isso daqui, geralmente com, assim, o objeto que eu tiver que tenha a caída de água mais suave possível. E vou vir aqui e vou soprar o meio. E aí ela ficou limpinha agora, tá? Tá manchada, mas tá limpinha. Então, é bastante importante você observar isso. Planta que tem pruína vai tirar a pruína. Aplicação de fungicida e de fertilizante, é interessante você fazer com o borrifador, porque ele vai pegar direitinho. Mas você tem essa consciência de que, às vezes, vai tirar a pruína da sua planta, como aconteceu aqui na folha da minha Elegance. Como eu disse, Gila e Calhargêntea, que são as maiores que eu tenho com pruína. Na verdade, acho que todas que eu tenho com pruína eu faço sempre com o regador, porque a caída de água é mais suave e ela tira menos pruína. Mas vocês podem ver que tá praticamente do mesmo jeito, tá? Aqui eu tenho a minha Cris Petit Beauty, que também tá precisando de rega. Tá bem sequinho. Observar se o substrato tá sequinho, não faça isso se o substrato tiver um pouco úmido, tá? Ó, eu vou vir aqui, ó. Vou jogar nas folhas. Com o regador, o estrago é menor, bem menor. Eu não faço isso em todas as regas, tá? Eu faço isso uma vez ou outra. Vocês podem ver o tanto de água que cai, ó. Olha só, chega a tá pingando embaixo. Se eu faço isso 2 dias depois da minha rega, eu vou estar sobrecarregando a minha planta com água. Ela pode melar e ela pode dar fungo, tá? Por último, eu vou fazer aqui com a setosa. A setosa, geralmente eu gosto de usar o borrifador, porque o borrifador, ele dá uma forçadinha aqui, ó, e tem os pelinhos, às vezes a poeirinha não sai. Então, eu gosto de vir com o borrifador, ó. Demora um pouco mais, porque ela tem bastante folhas. Sempre em dia de rega, para não acumular água no meu substrato. Algumas pessoas falam que eu sou um pouco repetitiva, gente, mas eu prefiro ficar repetindo para as pessoas entenderem do que, né? Você fala uma vez, às vezes as pessoas não lembram.
Como eu disse também, tem gente que faz isso em todas as regas, eu não gosto, tá? Eu gosto da pruína intacta da minha planta, então tudo que eu puder fazer para evitar que ela estrague, que ela saia, eu faço. Mas como aqui tem muita poeira nessa época do ano, às vezes é necessário, ó, vocês podem ver a sujeirinha saindo, ó. Vou lá. Cai bastante água, como ela tá muito grande, não deve ter molhado o substrato. E tirei tudo que dava para tirar. Bem limpinho. Vou soprar o centro da roseta. Limpinho. Então, eu espero que tenha ficado claro, gente. Então, você vai observar a necessidade da sua planta, se o substrato está sequinho. É assim que eu faço. Se você faz de um outro jeito que dá certo, deixa aí nos comentários. Não faço em todas as regas, faço assim no máximo uma vez no mês. Plantas de pruína só quando tá bastante sujo. A minha Gila, vocês viram no vídeo que ela tava um pouquinho empoeirada. Daquele jeito ali eu ainda não faço isso, eu espero ficar bastante suja. Eu tô aqui esperando que essa seca passe logo para não ter que ficar molhando as folhas. Muita gente elogia as minhas plantas de pruína, justamente porque a pruína é bem bonitinha. Então, assim, é um cuidado que eu tomo, que eu gosto de ter esse cuidado para as minhas pruínas não terem problema, as plantas com pruína não terem problema. Se você achou que foi útil, deixa aí nos comentários, deixa o seu like. Aguardem o vídeo aí de recebidos da Florence Plantas que vocês vão amar. E já corre lá dar uma conferida naquele site que chegou planta ontem, tá? Então tem muita novidade lá no site. Eu vou deixar na descrição desse vídeo dicas e sugestões nos comentários. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.